Irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja conosco, esteja com os irmãos. Mais um domingo, o qual nós nos reunimos para poder oferecer ao Senhor o nosso culto de louvor e de gratidão. Vamos levar o nosso pensamento, o nosso coração na presença do Senhor nesse momento, para que Deus possa receber o culto que ofereceremos a Ele nesse momento e Ele possa ministrar aos nossos corações, falar aos nossos corações, nos renovar e nos fortalecer. Amém? Vamos iniciar louvando, adorando o nome do Senhor.
Oremos, meus irmãos. Pai querido e eterno, estamos aqui, Senhor, neste domingo, Pai, reunidos aqui, Senhor, para te prestar culto, Senhor. Culto, Senhor, de gratidão. Culto, Senhor, de adoração, Senhor, ao teu santo nome, Pai. Porque só o Senhor merece, Pai. Que nós venhamos, Senhor, a nos ajuntar, a te cultuar, Senhor. E muito obrigada, Senhor, porque temos esse privilégio, Pai. Deus, nós louvamos aqui, Senhor. Meu maior prazer é estar em tua presença. Que possamos, Senhor, meditar, Pai, no que cantamos. Meu maior prazer é estar em tua presença. Estar na presença do Senhor nos traz alegria, nos traz bem-estar, nos traz prazer. É maravilhoso demais, Senhor, estar na tua presença, Senhor, estar com a tua companhia, Senhor, estar na tua companhia, Deus. Muito obrigada, Pai. Que possamos, Senhor, buscar, Senhor, com todas as nossas forças, Senhor, estar na tua presença, estar com o Senhor. Muito obrigada, Deus. Ser conosco nessa noite, Senhor, que estamos aqui, Senhor, no nosso lar, te cultuando, Senhor. Somos aqui a tua igreja, Pai. Assim como cada um, Deus, que está aí no seu lar, na sua sala, é a tua igreja, Senhor, te cultuando, Pai. Que os nossos louvores possam estar chegando ao teu santo trono com aroma suave, Deus. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo número 24. Amém? Salmo número 24. Os irmãos estejam acompanhando a leitura da palavra de Deus que diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Deus seja louvado, meus irmãos. O salmista, ele vem aqui falar sobre a vinda do Rei da Glória, e o convite é para que nós abramos os nossos corações, para que nós possamos então deixar que o Senhor ele entre ao nosso coração, possa falar, possa ministrar, o Espírito Santo do Senhor possa nos iluminar, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações, aquilo que o Senhor deseja falar a nós. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor, ele é dono de toda a terra, de todo o universo. O Salmo ele vai iniciar assim, dizendo que ao Senhor pertence
a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, ou seja, a minha vida, a sua vida, a vida da sua família, todos pertencemos ao Senhor. E o desejo de Deus é que nós nos inclinemos a Ele para o adorar. Inclinemos os nossos corações a Ele para bendizer o nome dEle. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Nós queremos nesse momento, irmãos, ainda estar orando mais uma vez. E nesse momento nós queremos estar entregando a nossa igreja diante do Senhor. Queremos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado, ainda que distantes nesse tempo, mas cremos que no futuro próximo estaremos aí congregando novamente, juntos, e a gente quer pedir que o Senhor abençoe aos irmãos, às famílias, e também a esse momento difícil que a gente está vivendo. Então a gente vai estar orando nesse momento, para que o Senhor ele possa receber a nossa oração como aroma suave diante do seu trono. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por mais uma vez podermos, ó Deus, estar na Tua presença e podemos, ó Deus, falar contigo como filhos que falam com um Pai. Nós somos totalmente dependentes do Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoe os nossos irmãos, abençoe, ó Deus, as famílias da nossa igreja, abençoe, ó Deus, o Teu povo que clama pelo Teu nome, abençoe, ó Deus, a Tua igreja, Senhor, militante espalhados por essa terra, para que, ó Deus, a Tua vontade ela venha sempre a se cumprir, a prevalecer, e Seu nome seja engrandecido nesse momento difícil que o nosso país tem passado. Pedimos a bênção do Senhor, Deus, sobre o nosso país, sobre as autoridades, sobre aqueles que receberam, ó Deus, foram incumbidos, ó Deus, de estarem conduzindo toda a questão política, toda a questão econômica, toda a questão, ó Deus, de saúde. Ó Deus, pedimos que o Senhor seja aquele que venha direcionar esses homens, para que nós, a sua nação, possamos, ó Deus, ter o Senhor conduzindo todas as coisas segundo a Tua vontade. Nós, ó Deus, declaramos que nós precisamos do Senhor, por isso pedimos, ó Deus, toma a direção de todas as coisas e nos conduza, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos estar adorando ao Senhor com mais um louvor? Amém? She
aleluias, queremos contemplar a glória do Senhor, queremos contemplar a vontade de Deus sendo manifesta no meio de nós, no meio da tua igreja. Para isso, meus irmãos, nós devemos confiar em Deus, devemos nos apegar a Ele e crendo sempre que o Senhor, Ele sempre tem uma palavra de renovo, crendo sempre que o Senhor tem uma palavra para que venha a nos despertar, a viver cada dia mais intensamente na presença dEle, buscando sempre fazer aquilo que Ele tem proposto para cada um de nós como Igreja do Senhor. Nesse momento, meus irmãos, nós queremos meditar na palavra do Senhor, né? Tivemos aqui um momento que louvamos, que oramos, e agora queremos ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus tem a ministrar aos nossos corações nessa noite. E para isso, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 22, leremos do verso 1 ao verso 20. Mande cativo agora o seu coração e diga para o Senhor assim: Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Senhor, eu preciso ouvir aquilo que o Senhor tem a falar ao meu coração. Para isso, Números, capítulo 22, do verso 1 ao 20. Os irmãos estejam acompanhando a leitura da palavra de Deus que diz: Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhe disse: Ficai aqui esta noite, eu vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filhos de Zippor, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tomai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco.
de novo enviou Balaque príncipes em maior número, e os mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zipo, peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata, de ouro, e não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisas pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu lhe disser. Até aqui, meus irmãos, queridos, nós temos aqui esse momento em que a nação de Israel passa por essa experiência, o povo judeu passa por essa experiência, e nós sempre ouvimos muito falar sobre Balaão e a sua jumenta, né? É muito comum ouvirmos muitas pessoas comentando acerca da jumenta de Balaão que falou com Balaão. Logicamente é um milagre de Deus, Deus falar através de um animal, mas nós queríamos nessa noite pensar um pouco no contexto dessa passagem, dessa experiência a qual Balaão viveu, a qual o povo judeu viveu, a qual os personagens que envolvem essa passagem assim viveram. Irmãos, essa passagem ela vai demonstrar para nós algumas características que esclarecem muito bem o relacionamento que Deus tem, primeiro, para com o seu povo. Segundo, para com os adversários do seu povo. Em terceiro, para com aqueles que desejam o mal e para com aqueles que não temem, não conhecem ao Senhor. Para que a gente então venha a entender e a compreender essas características que vai trazer para a gente esse esclarecimento acerca desses personagens, a gente quer citar aqui os personagens propriamente dito que estão listados nessa passagem, para que a gente possa então meditar naquilo que Deus deseja falar aos nossos corações nessa noite. E o primeiro personagem que nós vemos listado aqui, que nós queremos então mostrar, é Deus. Deus pelo teu amor, Deus pela tua misericórdia, mas Deus também pela sua justiça, Deus pelas suas promessas. E quando nós aqui mencionamos então Deus pelas suas promessas, havia prometido que enviaria o seu povo a habitar numa terra que mana leite e mel. E então, irmãos, quando nós pensamos que Deus ele promete, nós entendemos que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra que Deus ele promete e cumpre aquilo que ele promete. Ele promete e cumpre a promessa que ele tem prometido aos seus. E desse modo, então, Deus, ele leva o seu povo caminhando pelo deserto, e aqui a gente já cita o segundo personagem, que é o povo de Israel. O povo de Israel havia saído da terra do Egito, do cativeiro, e estavam caminhando na direção da terra prometida, a terra de Canaã. Levaram esse tempo de peregrinação pelo deserto, que durou 40 anos, e aqui, irmãos, eles se depararam com diversos povos, diversas nações, que eles tiveram que guerrear para que pudessem então passar, para chegar à promessa que Deus havia dado a eles. É interessante aqui então a gente observar que Deus, ele, diante do povo de Israel, prometeu e fazia com que as promessas fossem se cumprindo ao longo do caminho, de modo que eles pudessem vencer os seus inimigos ao longo da sua caminhada. O povo de Israel, irmãos, foram os escolhidos de Deus para herdar aquela terra. Nós somos os escolhidos do Senhor para herdar a Canaã celestial.
Do modo como Deus agiu com Israel, Deus tem agido com você. Do modo que Deus agiu com o seu povo, Deus tem agido com o seu povo hoje, a sua igreja. De modo a fazer com que o seu povo vença batalhas, desafios, obstáculos, para alcançar o objetivo que ele prometeu. Esse povo somos nós. No dia de hoje, irmãos, todos nós temos os nossos conflitos estabelecidos diante de nós, as nossas lutas, os nossos desafios. Da mesma forma como o povo judeu aqui o tinha, nós também o temos. Porém, o povo de Israel tinha um Deus que estava conduzindo eles, como nós temos um Deus que tem conduzido a nós. Porém, muitas vezes nós nos deparamos, irmãos, com situações, com inimigos, e aqui a gente cita então um outro personagem, que é o Balaque. Esse personagem, irmãos, ele era o rei dos Moabitas. E quando Balaque ouve que aquele povo grande, numeroso, estava caminhando pelo deserto, e estava ao longo dessa caminhada, destruindo a fio de espada todos os obstáculos, todos os povos que então se levantavam contra eles, temeu muito Balaque. E o texto que nós lemos vai falar isso. Logo no início, o versículo 2, a gente vai então observar, onde diz: viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Os amorreus haviam sido povo um pouco antes que os israelitas haviam destruído a fio de espada. E quando então os israelitas chegaram diante da sua terra e ele sabia que eles passariam por ali, ele temeu e ficou com esse medo em seu coração. Então ele pede para que pudessem ir até o outro personagem. Aqui a gente cita o quarto personagem dessa passagem, que é Balaão. São enviados ali mensageiros ou príncipes, como a palavra de Deus nos diz, a Balaão, para que então Balaão pudesse amaldiçoar, a pedido de Balaque, rei dos Moabitas, para que pudesse amaldiçoar o povo de Israel, para que então os Moabitas pudessem prevalecer na guerra e vencer a nação de Israel. O desejo deles era esse. Quem era Balaão? Segundo os estudos bíblicos mostram que Balaão ele era um homem pagão, um profeta pagão, poderíamos dizer assim, um profeta pagão que não conhecia ao Senhor, mas ele tinha as suas crenças, e segundo a crença daquela época, segundo a crença de Balaque, aquelas pessoas ou aqueles povos aos quais esse profeta pagão impusesse as suas mãos e desejasse bênção ou maldição, assim aconteceria com aquele povo. Então, com essa esperança, Balaque enviou seus mensageiros a Balaão. Interessante, irmãos, quando nós observamos então que esse quarto personagem, Balaão, ele recebe os mensageiros de Balaque pela primeira vez, e ali ele pede que eles aguardem, porque ele iria consultar ao Senhor para ver o que o Senhor diria. E nós observamos então que o Senhor responde a Balaão para que ele não fosse. Versículo 12, o que diz? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Irmãos, nós destacamos aqui algo muito importante para a nossa vida. Aquilo que Deus abençoou, o povo que Deus abençoou, a igreja que Deus abençoou, a família que Deus abençoou, Deus não vai permitir que seja amaldiçoado, como não permitiu aqui a Balaão que amaldiçoasse o povo de Israel. Sempre em que o seu povo buscar a face do Senhor e caminhar segundo a vontade de Deus, Deus protegerá o seu povo em todo o tempo. Irmãos, guarde isso no seu coração, porque é isso aqui que Deus fala a Balaão. Eu quero repetir ainda o versículo 12. Então disse Deus a Balaão:
não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. A nação de Israel, Deus diz que era o povo abençoado. Deus diz que esse povo não iria ser amaldiçoado, porque a bênção do Senhor estava sobre eles, e a bênção do Senhor tem estado sobre a sua igreja que ele estabeleceu aqui. Independente, irmãos, do Balaque que se levanta, e Balaque nós podemos aqui comparar com a figura do mundo, a figura de tantos que tentam destruir a igreja, a figura de tantos que desejam parar com que a igreja pregue o evangelho, a figura daqueles que têm tentado fazer com que o povo de Deus se cale. Balaque e o seu povo, Balaque e os moabitas simbolizam então o mundo. E o mundo jamais, ainda que procure por profetas, quem quer que eles sejam, não permitirá, Deus não permitirá que o seu povo seja amaldiçoado. E então, esse profeta Balaão, ainda que um profeta pagão, ele entende de uma certa forma o recado que Deus deu para ele. Ele teve sensibilidade de entender isso e compreender isso. Porém, Balaão, ele não aceita. Balaão, então, ele pela segunda vez manda, segundo o texto vai nos falar, príncipes ainda mais elevados do que aqueles primeiros que ele havia enviado a Balaão, e envia novamente, dizendo: olha só, Balaão, eu quero que você vá lá para poder amaldiçoar aquele povo. E é interessante aqui que Balaão já havia entendido pela primeira vez que Deus tinha dito que não era para ele ir. E aqui então, Balaão, ele, mais uma vez, ele pede que os príncipes pudessem ficar ali aquela noite para que ele consultasse ao Senhor. E mais uma vez ele consultou ao Senhor. E é interessante que nessa segunda consulta que Balaão faz ao Senhor, Deus ele fala assim: mas tá bom, Balaão, vai, pode ir. Porém, Deus já havia dito a primeira vez dele, para ele lá atrás, que não era para ele ir não. Mas ele insistiu, pela insistência de Balaque, ele insistiu então em perguntar ao Senhor, e Deus permitiu. E então, no decorrer da leitura bíblica, os irmãos depois podem ler a partir do versículo 21, nós temos então a passagem, no momento em que ele sai junto com os príncipes moabitas, a caminho de Moabe para então, junto com Balaque, para que então pudesse fazer aquilo que Balaque queria. Porém, aqui ao final, no versículo número 20, quando então ele sai, olha só o que Deus diz para Balaão: veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Ainda que fosse um profeta pagão, mas um profeta que Deus falou: você vai falar aquilo que eu quero que você fale. Você vai fazer, mas vai fazer aquilo que eu quero que você faça. Irmãos, para que então Balaão pudesse entender isso, porque acreditamos aqui que ele ouviu, estava indo, mas ainda não tinha entendido muito bem todo o contexto que Deus estava ministrando ao seu coração e falando a ele. E então ele tem essa experiência, a qual, no caminho, enquanto eles caminhavam, o anjo do Senhor, a gente vai perceber isso aí nos versículos seguintes. O anjo do Senhor, ele se levanta porque a ira de Deus se levantou contra Balaão, porque Balaão demonstrou que desobediência na presença do Senhor. O versículo 22 vai mostrar, nos dizer: acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi. A ira de Deus se levantou contra Balaão porque ele se foi ter como rei Balaque, o rei de Moabe. E diz: e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Irmãos, terrível coisa é ir em uma direção a qual Deus inicialmente falou para não ir, e por insistência humana querer seguir naquela direção e poder então contar com a ira do Senhor e ter Deus como adversário. Preste atenção nisso.
Jamais, irmãos, queremos ter Deus como nosso adversário, mas sim queremos ter Deus como nosso general à frente da nossa batalha, não como nosso adversário. E a experiência de Balaão aqui, então, tendo o anjo do Senhor, por 3 vezes se colocando diante da sua jumenta, ele montado na jumenta, se os irmãos lerem vão entender, e a jumenta então percebeu, viu o anjo do Senhor, e por 2 vezes, Balaão, quando viu a jumenta saindo do caminho, da direção que ela tinha que passar, Balaão pegou e espancou a jumenta por 2 vezes. Na 3ª vez, no local mais estreito, onde não tinha como passar, o anjo do Senhor se coloca à frente de Balaão e da sua jumenta, e a jumenta simplesmente ela se deita com Balaão em cima. E Balaão mais uma vez espanca aquela jumenta de uma forma muito bruta. E aqui a gente então percebe o milagre que Deus faz. Versículo 28 ao 30 diz: Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta: Por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Irmãos, essa experiência que Balaão aqui passa foi uma experiência que Deus muitas vezes permite nós passarmos ao longo da nossa vida. Experiências que nos despertam e nos mostram que é Deus que está falando conosco. É Deus que está querendo nos despertar. É Deus que está querendo nos mostrar algo e às vezes nós não compreendemos. E aqui o anjo do Senhor vai se revelar, o versículo 32 vai dizer: Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A perversidade que estava ali no coração de Balaão, ainda que ele ouviu lá atrás Deus dando uma direção para ele, dizendo o que ele deveria fazer. Mas aqui então Balaão ele vai compreender, através dessa experiência, aquilo que Deus queria. E ainda que ele fosse um profeta pagão, nós vamos então entender, na sequência do texto, que ao chegar diante do rei Balaque, diante dos moabitas, nós vamos perceber que Balaão, ao invés de amaldiçoar o povo de Israel, o que ocorre é ele abençoar. A partir do capítulo 23 vai listar isso, a gente não vai ler, mas vai dizer isso, que Balaão abençoa Israel pela 1ª vez. Depois, a partir do versículo 13, vai dizer que Balaão abençoa Israel pela 2ª vez. E no início do capítulo 24, vai dizer que Balaão abençoa Israel pela 3ª vez. Irmãos, o desfecho dessa passagem, dessa experiência, vivida por esses personagens, é um desfecho que nos faz, irmãos, pensar no lugar que cada um deve estar. Primeiro, Deus é o autor, o soberano, que promete e ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, independente dos adversários, independente dos profetas, independente de qualquer coisa, ele vai cumprir a promessa que ele cumpriu. Aqueles que ao longo do nosso caminho se deparam conosco, Deus ele fala, Deus ele usa, Deus ele prova, como fez com Balaão. Deus ele mostra tudo aquilo que ele precisa mostrar, para que então o povo consiga herdar a bênção que Deus tem reservado para cada um dos seus. O povo de Israel conseguiu herdar a terra prometida. A palavra de Deus vai nos dizer lá na sequência, um pouco mais à frente, que esse povo, ele foi derrotado. Muito embora a nação de Israel, um pouco mais à frente, vai dizer que
se juntou, alguns se juntaram com esse povo, com os moabitas. Isso nos mostra que nós devemos manter o nosso foco e a nossa direção diante das promessas, diante das experiências. Não devemos jamais desviar o foco e a nossa atenção daquilo que Deus deseja. Desse modo, meus irmãos, que os milagres do Senhor possam caminhar junto conosco como igreja, junto contigo, junto com a sua família. Que nós possamos, irmãos, que temos a promessa de Deus, que temos a bênção do Senhor sobre nós, possamos caminhar sempre com essa perspectiva, caminhar sempre com essa certeza no nosso coração, sabendo que os adversários irão se levantar, mas o Deus ao qual nós servimos e confiamos é maior. O Deus de Israel é maior do que os deuses pagãos de Balaão, os deuses pagãos dos moabitas e de todos aqueles que tentaram fazer Israel parar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos renove e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém? Nós estaremos ainda, irmãos, cantando mais um louvor, tá bom? Para que a gente possa, então, estar fazendo o encerramento.
Graças a Deus, incomparáveis são as promessas de Deus para mim, para você, para a igreja. E Deus nos abençoe. Amém? A gente vai estar orando para a gente finalizar, tá? Nossa irmã Flávia vai estar fazendo a oração final. E ao final, meus irmãos, depois que você cultuar ao Senhor, vai lá no grupo, deseja uma semana de bênção para os irmãos, para a igreja, tá bom? Nós estamos distantes, mas estamos próximos em Cristo Jesus, tá bom? O Senhor nos abençoe. Oremos. Meu Deus, Pai, obrigada, Senhor, por esse momento no qual passamos aqui, Senhor, te cultuando, Deus. Nos alegrando, Senhor, aqui na Tua presença, Pai. Sentindo, Senhor, a presença do Teu Espírito, Deus. Muito obrigada, Pai. Eu te peço nesse momento, Senhor, que seja com cada membro, com cada congregado, Senhor, da nossa igreja lá em Casimiro de Abreu. Cada família, Senhor, reunida, Senhor, nesse momento, Sim, Deus, no seu lar. Tu sabes, Senhor, do coração de cada um, da necessidade de cada um, Senhor. Visita, Senhor, o mais íntimo, Senhor, de cada um. E veja, Senhor, onde eles precisam de socorro, de ajuda, Senhor. Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, aumenta, Senhor, a nossa fé e a nossa confiança em Ti, Pai. Porque, Senhor, é nos momentos mais difíceis, Senhor, que a nossa fé, Senhor, é provada, Deus. Por isso, Senhor, nós pedimos a Tua ajuda. Nós pedimos, Senhor, a Tua mão sobre nós, Senhor, nos livrando de todo mal, Senhor. Nos livrando, Senhor, de toda doença. Amém. Em nome de Jesus, meu Pai. Oh, Deus, entregamos, Senhor, essa semana nas Tuas mãos. Nós não sabemos, Senhor, o que acontecerá daqui a 1 minuto, Senhor. Mas Te entregamos, Senhor, essa semana que se inicia hoje, Senhor, nas Tuas mãos, Deus. Deus. Porque Tu sabes de todas as coisas. Livra, Deus, o Teu povo. Porque Tu sabes, Senhor, o que há de acontecer. E sabes, Senhor, do que nós necessitamos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Dá-nos uma semana, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo Israel de Deus espalhados por toda a terra, agora e para todos sempre. E que a igreja diga amém. Deus os abençoe e dê uma semana de bênção a todos. Em nome de Jesus.